Irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série. Uma série que nós devemos lembrar que é um chamado também do Evangelho, que não é apenas começar bem. Porque começar bem, você pode até começar bem. Mas a vida cristã não é um tiro de 50 metros. Que você começa bem e acaba rápido. A vida cristã, ela é uma maratona. Que você tem que manter uma constância. Que se você começar bem, dando todo o seu fôlego, provavelmente você vai desistir logo. Você vai deixar, você vai parar no meio do caminho. Então o mais importante é a gente começar. Não importa como. Nós temos que começar. Porque o mais importante é como que nós vamos chegar no final. O importante é como nós vamos chegar bem, mais ou menos, mas nós vamos chegar. Então, é uma perseverança. E Jesus foi claro em Mateus 24:13, que ele disse assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, como que está a sua perseverança? Como que está a sua caminhada cristã? Como que está a sua vida com Jesus? Nós temos aqui, este ano, falado já 6 meses agora, de um tema. Olhe para Jesus. Será que você tem olhado para Jesus no seu dia a dia? Será que você tem realmente buscado ser verdadeiro discípulo do Senhor no seu dia a dia? Será que você tem perseverado realmente? Porque Jesus foi claro, não há como ser mais claro do que isso. Se você perseverar até o fim, você será salvo. Então, o tema dessa série nossa é até o fim. Então você tem que perseverar até o fim. Você tem que ser realmente fiel ao Senhor até o fim. Não é somente algum tempo da sua vida. Por que a gente escuta muito hoje? Pastor, mas há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, eu fiz muito isso. E agora eu não faço mais. Por quê? Porque eu estou cansado. A perseverança é até o fim. Não é o que você fez há 10 anos atrás. O que você fez há 10 anos atrás, a glória a Deus, foi bom. Você fez, louvado seja o Senhor. Mas e hoje? Você está vivendo hoje. Você não está vivendo há 10 anos atrás. Você está vivendo em 2026. Então como que está a sua vida hoje? E para a gente caminhar nisso, nós vamos aprender com irmãos nossos que perseveraram até o fim. E hoje nós vamos aprender com Noé. E meus irmãos, Noé é um exemplo de perseverança extraordinário, maravilhoso, que é um exemplo para as nossas vidas. Para isso nós vamos ver Gênesis 6, versículo 9. Em Gênesis 6, 9, em Gênesis 6 nós lemos que a terra estava corrompida. A terra estava cheia de violência. Era uma geração ali pervertida. Uma geração que estava indo realmente a passos largos para o inferno. Se a gente for tentar fazer um paralelo, até parece ser os nossos dias. Mas no meio daquela geração, surge um testemunho maravilhoso. O de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo.
íntegro, inteiro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé era um homem justo, correto, íntegro. Se fosse só até aí, mas não é aí, não é só até aí. Ele andava com Deus. Essa frase resume tudo o que nós precisamos para atravessar qualquer situação. Essa frase nos mostra como que nós temos que viver para atravessar qualquer situação. Não é Deus andando atrás de mim, abençoando a minha vontade, abençoando os meus planos. Sou eu ajustando o meu passo para andar com Deus dia após dia, segundo a vontade dele, e não a nossa, e não a minha. Noé andava com Deus. O texto não fala que Deus andava atrás de Noé. Não. Noé estava andando conforme Deus ia andando. Era amigo de Deus. E então, em primeiro lugar, Noé nos mostra como andar com Deus no meio de uma geração corrompida. Jovens, adolescentes, estão ali em cima hoje tudo lá, ó, que muitas vezes fala, andar com Deus nessa sociedade, pastor, é muito difícil, porque eu vou ser zoado, porque eu vou sofrer bullying, porque vão tirar sarro da minha cara, que eu sou careta. Então, como andar com Deus no meio de uma geração corrompida? Como andar com Deus no meio de uma geração corrompida? Nós, adultos, que no nosso dia a dia vão chegar ofertas para nós, como o Lírio já disse aqui hoje. Ofertas para nós como assim, você pode ganhar mais se você fizer isso. Você pode ganhar mais se você não pagar o imposto X. Você pode dar um jeitinho. Mas é isso que Deus tem para as nossas vidas? É isso que Deus quer das nossas vidas? Não. A Bíblia aqui, ela não apresenta também Noé recolhido no mosteiro. Ela não apresenta Noé trancado dentro de um templo, para não se contaminar com a geração, para não se contaminar com o mundo. Não é isso que a Bíblia fala, não é isso que a Bíblia nos mostra. Mas ela nos fala que ele era justo no meio dos seus contemporâneos, no meio daquela sociedade. Ou seja, cercado de maldade, ele escolheu uma direção diferente. Irmãos, a perseverança não nasce de um ambiente perfeito. Ela nasce de um coração que ajusta o compasso pela presença de Deus. E muitos falam, não consigo ser perseverante porque minha família, porque o meu trabalho, porque essa sociedade está muito difícil. Não é o ambiente perfeito que nos faz ser perseverantes, mas sim olhando para Jesus. Mas sim estando na presença dele todos os dias. Quando tudo em nossa volta puxa para a corrupção. E meus irmãos, aqui fala em corrupção. Com certeza você pensa em governantes. Mas corrupção começa em você fazer com que o seu filho passe na frente numa fila. Corrupção começa de você dando um jeitinho para pegar um remédio.
Corrupção começa de você parando o carro aonde você não deveria parar. Então, como que está a sua vida? Como que estão as nossas vidas? Será que nós estamos realmente vivendo uma vida reta, andando com Deus? Nós não estamos sendo puxados para essa corrupção, de falar, não, é rapidinho. Eu vou parar o carro aqui em fila dupla, é rapidinho. O outro atrás espera 2 minutos. Nós devemos lembrar quem guia a nossa vida. Quem guia o nosso caminho. Andar com Deus é a única forma de seguir em frente sem se contaminar. É simples e é profundo. É levantar todos os dias e falar, Senhor, eu vou ao teu lado. Não vou à frente, não vou atrás, mas vou ao teu lado. Vamos comigo? É simples. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, é desafiador e é profundo. É isso que nós devemos fazer no meio de uma geração corrompida, andar com Deus, olhar para Jesus e não se contaminar com as coisas ao nosso redor. Mas aí nos vem para uma segunda lição, um segundo ponto. Obediência, mesmo sem entender tudo. Gênesis 6, 14 vai falar assim: você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divide-a em compartimentos e reviste-a de piche por dentro e por fora. Tem que tentar, meus irmãos, imaginar a cena. Deus falando com Noé: filhão, você vai fazer uma arca de cipreste. Você vai dividir essa arca em compartimentos. Você vai passar piche por dentro e por fora. Beleza? Para nós hoje, pensar o que é uma arca, beleza? Mas e naquela época? Estou ficando louco. O que é uma arca? Para que uma arca vai servir? Para que eu vou fazer isso? Foi isso que Noé fez? Não. Deus ordena Noé a construir uma arca. Aquilo que era inédito. Aquilo que nunca ninguém tinha visto. Não havia uma experiência para ele consultar como fazer. O que deu errado, o que deu certo. O que ele tinha que fazer ali era obedecer. Obedecer e fazer o que Deus estava mandando ele fazer. Mesmo não entendendo todas as etapas. E meus irmãos, fé é confiança. Eu confio no caráter de Deus. Isso nos liberta da necessidade de compreender cada detalhe para começar. Se Deus mandou, eu vou fazer, porque eu confio no caráter do meu Deus. Se Ele está mandando, é porque algo vai acontecer. Então, eu vou fazer. A pergunta não é por quê. A pergunta é: quem te falou? É quem me falou. Quando a voz é do Pai, esses carros hoje está complicado, hein? Quando a voz é do Pai, eu obedeço. Porque eu confio. Eu conheço o caráter do meu Pai. Quando eu ando com Deus, eu não preciso dominar todo o mapa.
Basta dizer sim à sua instrução. Não é faça uma arca com compartimentos. Não é faça uma arca de tanto de comprimento, tanto de altura, tanto de largura. Beleza, Senhor. Vou fazer. O que Deus tem nos mandado fazer? O que eu tenho dito aqui sempre. O que Deus nos mandou fazer. O que Jesus nos mandou fazer. E, em primeiro lugar, a única coisa que Jesus nos mandou fazer. Ir fazer discípulo. Pregar o evangelho. Será que nós estamos fazendo? Obediência não é apenas também momentânea. Devemos ter uma vida de obediência. Isso nos leva ao terceiro ponto. A vida como uma construção longa e cansativa. Tudo ao nosso redor, tudo nessa sociedade hoje, nos treina a impaciência. E, meus irmãos, nós somos treinados a ser impacientes. A comida precisa ser rápida. A resposta precisa aparecer na tela agora. Eu tenho que ligar o meu notebook, ele tem que ligar agora. Se ele demora 1 minuto para ligar, desculpa aqui o termo, é uma merda. Não presta. Ontem liguei para pedir uma pizza em casa, 1h20. Meu Deus, vai demorar. Liguei para pedir lanche para os jovens. Tem jogo. Os motoqueiros estão pouco, de 1h30 a 2 horas. Falei, meu Deus. O que a gente quer? Rápido. Porque nós somos treinados para isso. E nós queremos que a nossa vida com Deus seja da mesma forma. Mas para a gente perseverar até o fim, não é assim. Na vida real, no reino de Deus, a construção é longa, a caminhada é longa. A arca levou, ou seja, Noé levou cerca de 100 anos, diz estudos de 100 a 120 anos, para construir a arca. Perseverança é coragem de colocar uma tábua por dia, quando a promessa ainda parece distante. O que nos derruba não é o tamanho do projeto, não é o tamanho do desafio. O que nos derruba é o cansaço de acordar em mais uma segunda-feira para fazer o que precisa ser feito. Noé nos ensina a espiritualidade do cotidiano, é andar com Deus, é obedecer, é confiar nele. Grandes obras não são feitas por um simples sim. Grandes obras, ela é feita por milhões de pequenos sims. Ou milhões de pequenos não. Não vou fazer. Não vou assistir. Não vou perder tempo com isso. Porque eu tenho um projeto de Deus para ser feito. É um sim de cada vez. Hoje eu falo sim. Senhor, eu vou andar contigo. Amanhã eu falo sim de novo. Meus irmãos, o extraordinário é feito de muitos ordinários fiéis. Lembre-se disso. O extraordinário não acontece de uma hora para outra, mas sim de muitos ordinários sendo feito com fidelidade. E uma hora Deus abençoa. Amém? Quarto lugar,
fidelidade e incredulidade vão marcar nosso próximo passo. Zombaria e incredulidade não definem o ritmo. E eu quero que você repita hoje aqui comigo essa parte de baixo. Zombaria e incredulidade não definem o meu ritmo. Lembre-se disso. O que o outro falar de você, o que o outro duvidar da sua vida, o que o outro tirar sarro de você, não define o seu ritmo, não define quem você é. Por quê? Quem não viu, quem não ouviu, dificilmente vai entender o seu estilo de vida. Essa sociedade que está corrompida, pervertida, que não ouviu Jesus, que não viu Jesus, que não está olhando para Jesus, não vai entender o seu estilo de vida. E vai zombar de você. Não espere aplausos, reconhecimento de quem não conhece o tesouro, de quem não conhece a maravilha de que é estar na presença de Deus. Jesus contou uma história de que um homem encontrou um tesouro numa terra. Ele foi lá, vendeu tudo que tinha para comprar aquela terra. Com certeza quem estava ao redor dele, que não tinha visto o tesouro, falou assim: você está maluco, para com isso, você não está abatendo bem. Por quê? Porque os outros não tinham visto o tesouro. Da mesma forma, Noé ouviu Deus, prosseguiu. Com certeza ali, irmãos, houve escárnios, dúvidas, risos. Imagina 120 anos, alguém construindo alguma coisa que ninguém sabia para que era. Vai chover, o que é chuva? Que até os dias de Noé não tinha chovido, não tinha chuva. Então você imagina as pessoas indo para o seu dia a dia, passa lá na casa de Noé e vê Noé com aquele negócio gigante em terra seca. Tá maluco. Esse aí ficou louco de vez. Largou a vida dele e vai passar fome, porque tá louco. Por quê? Eles não tinham ouvido Deus, mas Noé tinha. Então, quando você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, não dê ouvidos para aqueles que estão falando ao contrário, porque eles não viram Jesus. Você viu. Você viu. Então não volte atrás. A perseverança amadurece quando deixamos de ser movidos por incentivos externos e passamos a ser sustentados pela voz de Deus. Ou seja, quando eu não escuto aqueles que estão tentando me desanimar, falando não vai dar certo, você não vai conseguir, você está ficando maluco, você está ficando doido, você está ficando rico, porque você não quer mais fazer isso, não quer mais negociar, você não quer mais se vender. A perseverança, ela amadurece quando nós só damos ouvidos ao Senhor. Quando os nossos olhos estão fixos em Jesus. E não é teimosia vazia, é convicção alimentada pela a presença nas nossas vidas. Quinto lugar. Confiança na espera e firmeza no meio da tempestade. A Bíblia inteira nos fala de espera. Moisés experimentou o deserto. João Batista cresceu no deserto.
Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Esperar com Deus transforma deserto em lugar de encontro. Com Noé, acontece algo semelhante. Primeiro, uma longa espera na construção. Depois chega a chuva nunca vista e o dilúvio. A perseverar não é apenas suportar até que a promessa comece, mas é permanecer confiando depois que tudo está sacudindo. Noé fez a arca, choveu, encheu tudo d'água e aquilo lá começou a sacudir. E agora? O que vai acontecer? Nós vamos morrer aqui. Deus salvou a gente da água, mas nós vamos morrer aqui dentro. Tudo cheio d'água. E muitos desistem quando a porta se fecha ou se abre. Porque imaginavam que a perseverança iria acabar aí. Não preciso mais. Chegou a promessa. No caso de Noé, a promessa é: vai chover. E você vai salvar você e a sua casa. E os animais. Beleza, chegou. E aí? Tem que continuar a perseverar. Enquanto a arca flutua, ainda é hora de crer. Ainda é hora de esperar. Deus não perde o controle quando as águas sobem. Ele continua no controle. Quem andava com Deus em terra, aprende a andar com Ele sobre as águas também. Amém? Sexto, o altar que vence o apego. Gênesis 8, 20 vai nos falar assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Meus irmãos, imagina você construindo uma arca, 120 anos, suado, as mãos todas com calo, sem unha, porque você bateu o martelo em cima, caiu a unha. E aí você entra dentro daquilo que você construiu. Enche tudo de água. 120 anos para você construir. E você usa aquele negócio 1 ano. E as águas voltam para o seu lugar. E aí você sai daquela arca. A primeira coisa que Noé fez foi arrancar madeira da arca e fazer um altar ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Quem persevera bem, termina adorando e não exibindo a conquista. O altar corta o apego. Porque, meus irmãos, 120 anos lutando, fiz um negócio, deu tudo certo, saio da arca, a minha esposa, os meus filhos, os meus servos, todos vivos. Eu consegui. Eu fiz, essa arca linda. E agora nós vamos morar onde? Dentro dela. Acabou tudo. 120 anos para fazer, vai ser minha casa agora.
Eu que fiz, deu certo. Ó, que coisa linda. Já errou. Já está com orgulho de si mesmo. Ele só fez porque Deus mandou. Mas ele faz algo totalmente diferente. Ele sai da arca. Ele arranca madeiras da arca. Faz um altar ao Senhor. E adora. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor falou comigo. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor me deu instruções corretas de como fazer isso. Isso me salvou. Isso salvou a minha família. A arca foi uma ferramenta. A arca foi um tempo dentro dela. E agora é hora de seguir para a próxima fase. Há obras que levamos anos para construir, mas que quando cumprem o seu propósito, precisam ser entregues de volta ao Senhor, porque não é nossa. Não é desperdício, é maturidade em saber que se eu fiz, eu não fiz porque eu sou bom. Eu fiz porque Deus teve misericórdia e usou a minha vida. Então não é meu, é dele. A obra é dele. Eu não adoro o projeto, eu não adoro a arca, eu adoro o Senhor que me deu instruções, força, sabedoria, direção e resgate através daquele projeto. A gratidão e a adoração nos guardam do orgulho, nos guardam da nostalgia que nos prende ao passado. E quando eu sou grato a Deus pelo meu dia, eu não vou ficar pensando, mas como era bom aquela igreja de 20 anos atrás. Como era gostoso, eu queria tanto que voltasse aquela época. Glória a Deus, foi bom, foi maravilhoso, mas hoje estou aqui e louvado seja o Senhor porque Ele tem me dado novas oportunidades de fazer diferente. A gratidão a Deus e a adoração nos guarda de viver olhando para o passado. A gratidão a Deus e a adoração nos blinda de falar, eu sou bom. Porque, meus irmãos, nós não somos bons, nós somos falhos. Amém? 7º, hoje tem bastante, hein? E último, tá? Reprogramando a mente para a gratidão. Nossa mente, ela é treinada para identificar o problema. É útil, claro que é útil. Quando a gente tem que corrigir algumas rotas. Mas se a gente não vigiar, nós vamos nos tornar especialistas em reclamar. O culto hoje foi bom, mas o pastor falou isso. O culto hoje foi bom, mas o louvor errou naquilo. O culto hoje foi bom, mas o show não funcionou. Nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos reprogramar a nossa mente para termos gratidão. Para olhar com a gratidão. Meus irmãos, quantos motivos diários nós temos para agradecer a Deus? Então eu quero te desafiar para você treinar a sua mente a ser grato. Anote. Anote. O quanto Deus tem abençoado a sua vida em um dia. Você acordou. Você tem uma cama. Você tem um colchão. Você dormiu bem. Você acordou e você tomou um café.
Você tem a liberdade de vir à igreja, de adorar ao Senhor. Você tem a liberdade de ter comunhão com os irmãos. Você tem a liberdade de voltar para sua casa e ter alimento para você almoçar. Você tem a liberdade de voltar aqui à noite e adorar ao Senhor. Você tem saúde. Você tem pernas. E se você não tem pernas, você tem como vir, cadeira de roda. Ah, eu não tenho carro, tem perna para andar. Ah, eu não tenho carro, tem Uber. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar Uber, você tem saúde para andar. Meus irmãos, nós somos abençoados muito em um só dia. Mas muitas vezes nós somos programados para olhar aquilo que aparentemente deu errado. Que na verdade não deu errado. Faz parte do plano, do projeto de Deus para a sua vida. Algo Ele está te ensinando. A gratidão é nós olharmos para tudo ao nosso redor e falar: um dia eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor uma família. Ele me deu uma família. Um dia eu orei ao Senhor e pedi a Ele uma casa. Ele me deu uma casa. Um dia eu orei ao Senhor e pedi a Ele um carro. Ele me deu um carro. Um dia eu orei ao Senhor e pedi a Ele um ministério. E Ele me deu esse ministério. Então, meus irmãos, seja grato. As lutas estão aí. Todo mundo tem luta. Carro quebra, casa quebra, ministérios são difíceis. Mas você pediu. E Deus abençoou. Deus respondeu. Então, seja grato. Quem agradece, reconhece a fidelidade de Deus no dia a dia, no caminho. Quem agradece, persevera com leveza. Glória a Deus. Para a gente encerrar, a perseverança não é um conceito abstrato, é uma prática diária. Hoje eu escolho andar com Deus. Hoje eu escolho obedecer, mesmo sem entender. Hoje eu escolho acrescentar mais uma tábua no meu dia, no projeto que Deus mandou eu fazer. Hoje eu escolho não me ofender com a incredulidade alheia, com a zombaria dos outros. Hoje eu escolho agradecer. Não é a correr a vida cristã, é andar. E andar, todos nós conseguimos um passo por vez. São pequenos sims diários. É listar motivos de gratidão diários. É entregar diariamente a vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero andar contigo. Há um caminho diante de nós e ele não depende de perfeição. Ele depende de perseverança. Noé andava com Deus. Esta é a frase que eu quero sobre a minha vida. Quando chegar a minha senha e eu estiver lá deitado no caixão, você olhar para mim e falar assim: ele andava com Deus. Será que é isso que vão falar da minha vida? Será que é isso que vão falar da sua vida? Quando chegar a sua senha, você estiver lá, morto, seu corpo lá, olhar e falar assim:
Marquinhos andava com Deus. Está lá com Jesus agora. O que vão falar da sua vida? Que você andava com Deus ou que você dava nó em pingo d'água? Que a paz do Senhor guarde o nosso coração. Que a alegria de obedecer a Deus hoje sustente os nossos passos. E vamos juntos, uma tábua de cada vez até o fim. Seja perseverante. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos ensina. Te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado aqui, Deus, palavras profundas de ensinamento, de direção. Pai, louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado, Deus, porque nós temos ouvido a tua voz. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor possa continuar a tocar, ó Deus, o teu povo que aqui se reúne nesta noite, Deus. Que nós possamos ser perseverantes. Que nós possamos, ó Deus, olhar para a vida de Noé, ó Deus, e ser, ó Deus, perseverante, mesmo não entendendo. Pai querido, o Senhor conhece, ó Deus, cada vida que aqui está, Pai. O Senhor conhece, Deus, cada família que aqui está nessa noite, tá? Ó Deus. Que o Senhor seja, Deus, abraçando, ó Pai, cada família. Que o Senhor seja, Deus, dando, ó Deus, perseverança, dando, ó Pai, esperança. Pai, que nós possamos estar com os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E que nós possamos ser conhecidos por andar com o Senhor. Pai querido, que cada vida aqui seja conhecida por ter uma vida contigo. E que as nossas vidas possam impactar a vida daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Fica com cada um de nós, fala com cada um de nós. Continua, Deus, a falar com cada um de nós aqui nesta noite. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.